Matemática página 100, nono ano, caderno 2. Atividade 1. A pandemia e dados de saúde. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade você vai comparar informações numéricas apresentadas em gráficos de barras e aperfeiçoar seu vocabulário matemático explorando as palavras, diferença, estável e parâmetro. Trilha de conhecimentos. Mariana e Luiz são irmãos e estão fazendo juntos uma pesquisa de ciências sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave SRAG. Eles descobriram que várias doenças podem avançar para estes sintomas relacionados com complicações pulmonares. Decidiram pesquisar dados dos anos de 2019 e 2020 para comparar. O gráfico a seguir mostra um estudo do número de hospitalizações por SRAG, a partir da notificação do primeiro caso por um período de 20 semanas. Descrição da imagem, gráfico. Título: SRAG, hospitalizados por semana, epidemiológica de início dos sintomas, composto por colunas verticais estreitas, na cor azul claro, para os dados do ano de 2019 e, na cor azul escuro, para os dados do ano 2020, representando a semana epidemiológica de início dos sintomas. Um eixo vertical à esquerda com 11 divisões enumeradas de 2000 a 22.000, com escala de 2000 em 2000, apresenta percentual de número de hospitalizações por SRAG. Os dados são, na primeira semana em 2019 número de casos 310 e, em 2020 número de casos 366, segunda semana em 2019 número de casos 280 e, em 2020 número de casos 396, terceira semana em 2019 número de casos 271 e, em 2020 número de casos 405, quarta semana em 2019 número de casos 273 e, em 2020 número casos 374, quinta semana em 2019 número de casos 323 e, em 2020 número de casos 392, sexta semana em 2019 número de casos 335 e, em 2020 número de casos 414, sétima semana em 2019 número de casos 418 e, em 2020 número de casos 582, oitava semana número de casos 679 e, em 2020 776, nona semana de 2019 número de casos 800 e, em 2020 número de casos 965, décima semana em 2019 número de casos 860 e, em 2020 número de casos 1598, décimo primeira semana em 2019 número de casos 938 e, em 2020 número de casos 4.281. Décimo segunda semana em 2019 número de casos 1060 e, em 2020 número de casos 11.097, décimo terceira semana em 2019 número de casos 1.123 e, em 2020 número de casos 13.102. Décimo quarta semana em 2019 número de casos 1.350 e, em 2020 número de casos 13.465, décimo quinta semana em 2019 número de casos 1.365 e, em 2020 número de casos 14.929, décimo sexta semana em 2019 número de casos 1.543 e, em 2020 número de casos 17.664, décimo sétima semana em 2019 número de casos 1.550 e, em 2020 número de casos 20.229. Décimo oitava semana em 2019 número de casos 1.700 e, em 2020 número de casos 19.775, décimo nona semana em 2019 número de casos 1.760 e, em 2020 número de casos 14.215. Vigésima semana em 2019 número de casos 1.880 e, em 2020 número de casos 4.567. Abaixo no canto esquerdo, fonte,
www.covid.saude.gov.br 16 de junho de 2020 às 14. Matemática página 101, nono ano, caderno 2. Vamos praticar. A. Examinando o gráfico. Qual a principal diferença que você observa entre os anos de 2019 e 2020? B. Em qual semana a diferença entre os anos de 2019 e 2020 foi maior? C. Se analisarmos apenas as 10 primeiras semanas, qual seria nossa conclusão? D. Ao analisarmos as 20 semanas, a qual conclusão podemos chegar? E. Escreva uma frase em que a palavra diferença está sendo utilizada com um sentido matemático. Para saber mais, consulte o quadro explicativo. O que é diferença? A palavra diferença pode ser utilizada em conversas do dia a dia. Por exemplo, existe uma grande diferença entre o sabor do sal e do açúcar. A diferença é que eu fiz a tarefa e você não. Matemática página 102. Nono ano, caderno 2. Percebi a diferença entre o quadrado e o triângulo. Em matemática, a palavra diferença pode ser utilizada também como o resultado de uma operação matemática chamada subtração. Exemplo: Mariana tem 12 anos e João tem 15. Eles têm apenas 3 anos de diferença. Veja o cálculo. 15 menos 12 é igual a 3. A diferença entre os números 180.000 e 20.000 é 160.000. Veja o cálculo. 180.000 menos 20.000 é igual a 160.000. F. Para organizar as informações do gráfico e compreender melhor o conceito de diferença, Mariana e Luiz decidiram construir uma tabela analisando as 10 últimas semanas indicadas no gráfico que estudaram anteriormente. Produziram uma tabela e começaram a anotar as informações e a realizar os cálculos. Mariana preferia realizar os cálculos mentalmente e Luiz preferia utilizar a calculadora. Ajude Mariana e Luiz a finalizar a tabela fazendo os cálculos da maneira que você se sente mais familiarizado. Tabela transformada em texto. Título: Número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Vemos na tabela as 10 últimas semanas dos números de hospitalizações por SRAG, referente ao ano de 2019 e ao ano de 2020. Na segunda parte da tabela, como encontrar a diferença e o número do resultado dessa diferença. São os dados. 10ª semana, para o ano de 2019. Número 869 sublinhado I, no ano de 2020 número sublinhado 1598. Exemplo de como encontrar a diferença. 1568 menos 869 é igual a 699. Diferença de 699 casos. 11ª semana, no ano de 2019 número 938 sublinhado I, no ano de 2020 número sublinhado 4281, exemplo de como encontrar a diferença. 4281 menos 938 é igual a 3.343. Diferença de 3.343 casos. 12ª semana, para o ano de 2019, número 1061 sublinhado I, no ano de 2020 número sublinhado 11097, exemplo de como encontrar a diferença. 11.097 menos 1061 é igual a 10.036. Diferença de 10.036 casos. 13ª semana, para o ano de 2019, número 1123 sublinhado I, no ano de 2020 número sublinhado 13102, exemplo de como encontrar a diferença. Espaço para o cálculo. Resultado de 11.979 casos. A partir da 14ª semana até a 20ª semana, dados de 2019, dados de 2020, e 2 espaços em branco, um para representar a diferença, e outro para registrar o resultado. Ficando assim, a 14ª semana para o ano de 2019 número de 1351 e, no ano de 2020 número de 13.465,
15ª semana para 2019 número de 1361 e, no ano de 2020 número 14.929. 16ª semana para o ano de 2019 número 1.547 e, no ano 2020 número de 17.664. 17ª semana para o ano de 2019 número 1 e sublinhado ponto 557 e, no ano de 2020 número sublinhado 20. 229. 18ª semana para o ano de 2019 número 1 e sublinhado ponto 709 e, no ano de 2020 número sublinhado 19. 775. 19ª semana para o ano de 2019 número 1 e sublinhado ponto 761 e, no ano de 2020 número sublinhado 14. 215. 20ª semana para o ano de 2019 número 1.887 e, no ano de 2020 número de 4.567. Final de descrição de tabela. Matemática página 103, nono ano, caderno 2. G. Analisando os dados da 10ª semana à 20ª semana, desde a primeira internação de pacientes com SRAG, nos anos de 2019 e 2020, podemos checar algumas hipóteses e aproximar com algumas conclusões. Leia cada uma das hipóteses e escolha a coluna adequada para escrever sua conclusão. Utilize como parâmetro a tabela estudada anteriormente. Veja como exemplo o que foi feito na primeira linha. Descrição da imagem, tabela transformada em texto, título, hipóteses e conclusões. Uma tabela, 4 linhas e 4 colunas, títulos das colunas, hipóteses, certeza que não, preciso de mais dados para responder, e certeza que sim. Hipóteses. Primeira linha, as diferenças das internações semanais entre os anos de 2019 e 2020 se mantêm estáveis em todos os meses analisados. Segunda linha, a 17ª semana foi a que apresentou maior diferença entre os anos de 2019 e 2020. Terceira linha, na 20ª semana, houve queda nas internações. Certeza que não. Primeira linha, as diferenças não são estáveis, pois tiveram resultados muito diferentes em cada mês. Segunda e terceira linhas em branco. Preciso de mais dados para responder. Sem resposta, vários asteriscos. Segunda e terceira linhas em branco. Certeza que sim. Sem resposta, vários asteriscos. Segunda e terceira linhas em branco. Fim de descrição de tabela. Informações complementares. Os dados foram extraídos da internet no dia 28 de maio. As notificações de casos de internação não são automáticas, demoram algumas semanas. Vamos ampliar nosso vocabulário. Algumas palavras podem nos ajudar a compreender melhor as notícias e informações que misturam dados numéricos, textos e gráficos. Em tempos de pandemia, este conhecimento é muito útil. Parâmetro. O dicionário explica da seguinte forma: padrão, regra, princípio, etc. Por intermédio do qual se estabelece uma relação ou comparação entre termos. A matemática pode explicar da seguinte forma: variável cuja finalidade é especificar os objetos de um conjunto ou família. No nosso exemplo, pode ser entendido como: os dados que estão na tabela serão utilizados para tirar conclusões. Serão o nosso parâmetro. Estável. O dicionário explica da seguinte forma: firme, seguro, que não varia, inalterável, invariável. Plural, estáveis. No nosso exemplo, pode ser entendido como algo que não muda, em que os valores numéricos são sempre iguais. https://michaelis.ol.com.br/acesso em 11 de junho de 2020. Nono ano, Matemática, página 104. Para resolver os próximos itens, retome o gráfico SRAG, hospitalizado por semana epidemiológica de início dos sintomas. H, assinale com um X as afirmações corretas. I, os números de hospitalizados por SRAG, nas 10 primeiras semanas, em 2019 e 2020, ficaram abaixo de 2000. 1.
os números de hospitalizados por SRAG, nas 10 primeiras semanas, em 2019 e 2020, ficaram abaixo de 2002. Na nona semana foram hospitalizadas 800 pessoas em 2019 e 965 pessoas em 2020. 3. A diferença de hospitalizados na 12ª semana, entre 2019 e 2020 é próxima de 12 mil pessoas. 4. A partir da 11ª semana, o número de hospitalizados em 2020 foi acima de 10 mil pessoas. 5. O menor número de hospitalizados em 2019 foi registrado na 4ª semana. E, reescreva as afirmações não assinaladas com a letra X, transformando-as em afirmações corretas. Matemática, página 105, nono ano, caderno 2. J. A tabela a seguir está incompleta. Termine de completá-la utilizando os dados do gráfico. SRAG, hospitalizado por semana epidemiológica de início dos sintomas. Descrição de imagens, tabela transformada em texto. Título: SRAG hospitalizado por semana epidemiológica de início dos sintomas. A tabela apresenta o número de pessoas com sintomas de SRAG, distribuídos semanalmente entre os anos de 2019 e 2020. As colunas verticais representam as semanas e os anos estão apresentados nas linhas horizontais. Na 1 grau semana com 310 casos de SRAG, para o ano de 2019 e, a saber, para o ano de 2020. Quarta semana, a saber, para os anos de 2019 e 2020. Sétima semana para os anos de 2019 e 2020, a saber, oitava semana, a saber, para o ano de 2019 e para o ano de 2020 com 778 casos de SRGA, 11ª semana, a saber, para os anos de 2019 e 2020. 14ª semana, a saber, para o ano de 2019 e para o ano de 2020 com 13.465 casos de SRAG. Para as semanas, 17ª, 19ª e 20ª, a saber, para os anos de 2019 e 2020. Final da descrição de tabela. K. O que você pode fazer para que as pessoas de sua comunidade não adoeçam devido a complicações pulmonares e não serem atingidas pela síndrome respiratória aguda grave SRAG? Matemática, página 106, nono ano, caderno 2. Atividade 2. Simulação de cenários de pandemia. Nesta atividade você vai aprender a simular cenários da pandemia utilizando conhecimentos matemáticos para análise. Irá aprimorar seu vocabulário matemático conhecendo um pouco mais as palavras escala, parâmetro, percentual, porcentagem e média. Trilha de conhecimentos. No dia 16 de junho de 2020, no portal de notícias da BBC de Londres, foram disponibilizados os números oficiais de pacientes que foram infectados com a Covid-19 no mundo. Este portal utilizou dados fornecidos pela Universidade Johns Hopkins, localizada em Baltimore, nos Estados Unidos da América. No infográfico, é possível notar que existem círculos indicados no mapa de cada país. Na parte de baixo, existe um círculo com a indicação de 2.100.000 pessoas, que serve como escala de observação. Ou seja, de acordo com o tamanho do círculo indicado em cada país, é possível notar se os valores são maiores, menores ou superiores a 2.100.000 pessoas. Na parte superior do infográfico, são apresentados os valores numéricos da pandemia. Descrição da imagem, infográfico, coronavírus casos mapeados, vemos o mapa mundi na cor azul claro e fundo cinza claro. Círculos na cor azul, distribuídos em vários países, alguns círculos pequenos e outros maiores, dimensões de acordo com o percentual de casos, mapeando o número de pacientes que foram infectados com a Covid-19 no mundo. Estados Unidos da América com maior número de pessoas infectadas e, logo após, o Brasil. Na parte inferior do infográfico vemos um círculo azul escuro com a indicação de 2.100.000 pessoas, que serve como escala de observação e parâmetro de comparação.
Na parte superior do infográfico apresentam os valores numéricos da pandemia, que são 8.012.881 números de casos, escritos na cor azul, e 437.168 número de mortes, escrito na cor vermelha. 16 de junho de 2020, no portal de notícias da BBC de Londres. Final da descrição de imagem. Matemática, página 107, nono ano, caderno 2. Escala. A escala de um gráfico, ou desenho, é uma forma de estabelecer um parâmetro de comparação. Como eu posso saber se algo é grande ou pequeno ao ver um mapa? Para isso é necessário que a pessoa que desenhou o mapa crie um jeito de o leitor descobrir o que é grande ou pequeno. No gráfico, nós podemos ver que o círculo na parte inferior indica a quantidade de 2.100.000 pessoas. Neste caso, representa uma quantidade muito grande. A partir do tamanho deste círculo é possível comparar visualmente os demais círculos inseridos no mapa e assim saber quais países estão com o percentual de contaminação por Covid-19, alto ou baixo. Vamos praticar. De acordo com o texto, o mapa e as indicações de fontes de pesquisa, complete o quadro respondendo às perguntas indicadas. Descrição da imagem, tabela transformada em texto, referente aos dados extraídos do mapa e as indicações de fontes de pesquisa, organizadas em duas colunas, perguntas e respostas. As perguntas estão distribuídas em linhas. São elas: qual instituição realizou a pergunta e em que dia? Resposta: a saber. 2. Qual instituição divulgou a pesquisa e em que dia? Resposta: a saber. 3. Qual o valor que representa a escala de comparação do mapa? Resposta: a saber. 4. O Brasil está entre os países mais afetados ou menos afetados pela Covid-19? Resposta: a saber. Final da descrição de imagem. B. Para entender como se calcula o percentual de mortes em relação ao número total de infectados no mundo, é necessário saber que a expressão % significa a cada grupo de 100 pessoas. Na Bolívia, o número total de casos indicados de pessoas infectadas pela Covid-19 foi de 9.982 e o número de mortes foi de 313. Se dividirmos o número de mortes pelo número de infectados, vamos obter o valor que permite descobrir o percentual de mortalidade da doença. Número de infectados, 9.982. Número de mortes, 313. Cálculo: 313 dividido por 9.982 é igual a 0,0313, divisão realizada na calculadora. Podemos arredondar o valor para 0,03. Esse valor é lido como 3 centésimos. Esse valor pode ser escrito como 3 sobre 100, fração. Esse valor significa 3%. Pode ser escrito como 3%. Matemática, página 108, nono ano, caderno 2. 1. Releia o mapa apresentado e descubra o percentual mundial de mortes pela Covid-19. Siga o mesmo processo que foi realizado com os dados da Bolívia: número de infectados, número de mortes, cálculo. Podemos arredondar o valor para. Esse valor é lido como. Esse valor pode ser escrito como. Esse valor significa. Pode ser escrito como 2. Descubra o percentual brasileiro de mortes pela Covid-19. Siga o mesmo processo que foi realizado anteriormente. Número de infectados no Brasil, 514.849. Número de mortes no Brasil, 29.314. Cálculo: podemos arredondar o valor para. Esse valor é lido como. Esse valor pode ser escrito como. Esse valor significa. Matemática, página 109, nono ano, caderno 2. Pode ser escrito como: se, de acordo com as informações analisadas e calculadas, é possível dizer que o Brasil está acima, abaixo ou igual ao percentual mundial de óbitos em decorrência da Covid-19? Escolha somente uma das opções e explique o porquê. Primeira, acima da média mundial porque. Segunda, abaixo da média mundial porque. Terceira, igual à média mundial porque.
Porcentagem. A palavra porcentagem é muito utilizada em pesquisas sociais, políticas, científicas e culturais. Ela pode ser apresentada em textos, gráficos, tabelas e cálculos de diversas maneiras. Vamos ver alguns exemplos. Na Bolívia, o índice de óbitos por Covid-19 é de 3%. O percentual de mortalidade na Bolívia é de 3 a cada 100 pessoas. Matemática, página 110. Nono ano, caderno 2. D. Jéssica assistiu pela televisão uma reportagem indicando que nas cidades do litoral paulista existem muitas pessoas descumprindo a solicitação das prefeituras de evitar circular pelas praias para reduzir a contaminação por Covid-19. Preocupada com a situação, ela resolveu consultar o portal informativo do estado de São Paulo e anotou na tabela os dados encontrados. Descrição de imagens. Tabela transformada em texto referente aos dados de casos por Covid-19, óbitos e percentual de mortalidades das principais cidades litorâneas paulistas, organizados em linhas e colunas. Os dados são: Cidade 1, Santos com 3.478 casos confirmados, 148 óbitos com 4,2% de mortalidade. Cidade 2, Guarujá com 1.000 casos confirmados, 52 óbitos com 5,2% de mortalidade. Cidade 3, São Vicente com 983 casos confirmados, 80 óbitos com 8,1% de mortalidade. Vemos na última linha da tabela, o número da média de casos confirmados de 1.820,33. Fonte, https://cis.fmrp.us.br/covid19/spbr/. Acesso em 3 de junho de 2020. Final da descrição de tabela. Jéssica havia aprendido com seu professor como calcular a média de dados. Ela lembrou que é importante observar o número de cidades envolvidas no cálculo para obter a média. Com o uso da calculadora, ela determinou a média dos dados de cada coluna. Ajude Jéssica a finalizar a tabela. Descrição de imagem. Tabela transformada em texto referente ao cálculo da média dos casos confirmados por Covid-19. Tabela organizada por um quadro com 3 retângulos. Primeiro retângulo, título, cálculo da média de casos confirmados, e logo abaixo, um exemplo do cálculo da média considerando as 3 cidades, Santos, Guarujá e São Vicente. 3.478 mais 1.000 mais 983 é igual a 5.461. 5.461 dividido por 3 é igual a 1.820,33. Segundo retângulo, título, cálculo da média de óbitos e logo abaixo, espaço em branco reservado para o cálculo da média. Terceiro retângulo, título, cálculo da média do percentual de mortalidade e logo abaixo, espaço em branco reservado para o cálculo da média. Final da descrição de imagem. Matemática, página 111, nono ano, caderno 2. E, em relação aos casos confirmados de Covid-19, escreva no quadro o nome de cada cidade de acordo com a situação apresentada. Descrição de imagens. Tabela transformada por texto, organizada por um quadro retangular, dividido em 2 partes, lado a lado, sendo assim, lado esquerdo, em fundo azul claro, com o título, acima da média e lado direito, em fundo azul claro, com o título, abaixo da média. Final da descrição de imagem. F. Qual das 3 cidades litorâneas paulistas está numa situação pior em relação à pandemia? Explique com suas palavras e utilize informações numéricas também. G. A utilização correta da máscara, juntamente com o respeito do distanciamento entre as pessoas, são 2 medidas importantes para não ser infectado pelo novo coronavírus. Mas não são suficientes. Quais outros cuidados também devem ser tomados? Matemática, página 112, nono ano, caderno 2. H. Muitas pessoas já contraíram a Covid-19.
as pessoas sofrem muito e muitas delas já faleceram. O que você pode fazer para ajudar as pessoas que moram com você, os seus vizinhos e os seus amigos tomarem cuidado e não contraírem o coronavírus? Para responder aos próximos itens, retome o infográfico Coronavírus, casos mapeados. Observe o mapa a seguir. Descrição de imagem e infográfico. Mapa mundi em fundo azul. Casos do coronavírus mapeados relativos ao dia 14 de junho de 2020 por continentes e organizados por cores: amarelo, América do Norte e América Central; roxo, América do Sul; laranja, África; verde, Europa; marrom, Ásia; rosa, Oceania. Final da descrição de imagem. 3. No dia 14 de junho de 2020, em qual continente se concentrava o maior número de casos de coronavírus? 4. Nesse mesmo dia, em qual continente se concentrava o menor número de casos de coronavírus? Matemática, página 113, nono ano, caderno 2. 5. O que você levou em consideração para responder os dois itens anteriores? 6. Os dados a seguir foram publicados no site da Universidade Johns Hopkins, no dia 30 de junho de 2020. Descrição de imagem, infográfico mapa mundial, coronavírus, casos mapeados por coronavírus e publicados no site da Universidade Johns Hopkins, no dia 30 de junho de 2020. Fundo preto, continentes na cor cinza e mapeamentos dos casos na cor vermelha. Lado esquerdo do mapa, número 10.538.577 casos confirmados de coronavírus com números em vermelho e em destaque, abaixo os números de contaminação dos casos confirmados por país/região. Os dados são: Estados Unidos da América 2.658.324, Brasil 1.402.041. Rússia 653.479, Índia 585.481, Reino Unido 314.991, Peru 285.213, Chile 282.043, Espanha 249.659. Itália 240.760, Irã 230.211 e México 226.089. Fonte: https://coronavírus.ju.edu/ma.html. Acesso em Unju. 2020. Final da descrição de imagem. A. Compare os dois mapas, o do dia 1º de julho de 2020 e do dia 14 de junho de 2020. O que você pode afirmar sobre a pandemia do coronavírus, no período compreendido entre essas duas datas? B. Quais informações você sabe sobre a pandemia, observando a ilustração anterior, que não aparecem no infográfico Coronavírus, casos mapeados, relativos ao dia 14 de junho de 2020. Nono ano, Matemática, página 114. C. Em sua opinião, por que, no dia 30 de junho de 2020, foram confirmados 1.368.195 casos de coronavírus no Brasil? D. Em sua opinião, o que você, as pessoas que você conhece, e outras pessoas que moram no Brasil, devem fazer para os casos de coronavírus diminuírem e para que ninguém mais morra por causa da Covid-19. Atividade 3, Arte e Matemática. Nesta atividade você vai aprender que a matemática e a arte têm vários assuntos em comum. Um deles é o desenho em perspectiva, que ajuda a representar formas tridimensionais. Vai aprimorar seu vocabulário geométrico. Matemática, página 115. Nono ano, caderno 2. Ana Luísa e Matheus adoram filmes e jogos 3D. Eles pediram para a professora de arte ensiná-los a desenhar imagens tridimensionais. A professora explicou para eles que o papel e a tela do computador são bidimensionais e que, na verdade, os desenhistas e criadores de games utilizam recursos para enganar nossos olhos, dando a impressão de que estes desenhos são de fato tridimensionais.
Estes recursos podem ser chamados de ilusão de ótica. Uma das maneiras de conseguir esta sensação é desenhando figuras com a técnica da perspectiva. Ana Luísa, muito interessada no assunto, seguiu as orientações da professora e fez uma produção em seu caderno de arte. Ela pegou uma caixa de sapato que tinha em casa e a desenhou utilizando régua, lápis e canetinha, e optou pela técnica da perspectiva em 45 graus. Pintou a face frontal de cinza, a face lateral de vermelho e a face superior de verde. Em seguida, ela anotou as dúvidas que teve para perguntar à professora. Descrição de imagem: figura ilustrativa de uma caixa de sapato em perspectiva na forma do paralelepípedo, sendo vista frontal na cor cinza, face lateral direita na cor vermelha e face superior na cor verde. Final da descrição de imagem. Dúvidas anotadas. Observei que a caixa de sapato tinha 6 faces, uma em cima, uma embaixo e 4 em volta. Porque no meu desenho só aparecem 3 faces. Porque esta técnica de desenho chama-se perspectiva em 45 graus. Existem outras técnicas de desenho em perspectiva. Qual o nome desta figura que eu desenhei? Chama-se caixa. Vamos praticar. A professora de arte preparou um texto para Ana Luísa descobrir suas respostas. Além disso, ela também enviou uma fotografia de algumas anotações pelo aplicativo de mensagens do celular. Texto da professora, Arte e Matemática. Durante a época da Renascença, os pintores começaram a se interessar em desenhar não somente retratos de pessoas, mas também as paisagens, os ambientes, os edifícios da época, os... Matemática 9º ano, página 116, caderno 2. Texto da professora, Arte e Matemática. Durante a época da Renascença, os pintores começaram a se interessar em desenhar não somente retratos de pessoas, mas também as paisagens, os ambientes, os edifícios da época, os móveis e todos os tipos de objetos. Para conseguir esta sensação de profundidade, eles começaram a desenvolver desenhos em perspectiva. Uma das técnicas de desenho utilizada é a perspectiva em 45 graus. Neste tipo de desenho, todas as linhas inclinadas formam um ângulo de 45 graus em relação à linha base. Quando vamos desenhar um objeto, nós o posicionamos em nossa frente e dificilmente conseguimos enxergar todos os lados. Somente objetos transparentes como os de vidro ou acrílico permitem enxergar a parte de trás. Imagine que você vai desenhar uma caixa de sapato, ela possui 6 faces, mas ao tentar posicioná-la numa mesa, por exemplo, provavelmente você só conseguirá ver 3 faces. Na matemática, uma das formas tridimensionais mais famosa é o prisma. Existem vários tipos de prismas. O mais importante para lembrar de um prisma e saber que ele possui 2 bases iguais e as demais faces são retangulares. Fotografia, rascunhos de desenhos feitos pela professora e enviados pelo aplicativo de celular. Ilustração, Fernanda Gomes. Querida Ana Luísa, preparei um rascunho que ajudará você a entender melhor os prismas. Eu não fiz com a régua, mas acho que você vai entender com estes rascunhos. Fique atenta porque a figura que você desenhou é um prisma de base retangular, ela se parece com o prisma de base quadrada. Descrição da imagem: ilustração com prismas, parte superior com 3 prismas, e parte inferior repetem os 3 prismas com suas bases em destaque na cor azul e linhas tracejadas, representando a parte oculta do prisma. São eles: prisma de base quadrada, prisma de base retangular e prisma de base hexagonal. Fundo cinza claro. Fim da descrição de imagem. 1. Responda às questões da Ana Luísa. A. Observei que a caixa de sapato tinha 6 faces, uma em cima, uma embaixo e 4 em volta. Porque no meu desenho só aparecem 3 faces. B. Porque esta técnica de desenho chama-se perspectiva em 45 graus. 9º ano, Matemática, página 117. C. Existem outras técnicas de desenho em perspectiva. D. Qual o nome desta figura que eu desenhei? Chama-se caixa. 2. Mateus perguntou para a professora de arte se existe alguma técnica de desenho em perspectiva que deixa a imagem real como nos jogos 3D de computador.
A professora explicou que o desenho em perspectiva com um ponto de fuga distorce as medidas da imagem, mas dá uma sensação muito bacana de profundidade. Elas ficam mais exageradas e artísticas. Matheus ficou empolgado e resolveu desenhar um prisma com esta outra técnica. Descrição da imagem, figura, projeção de profundidade da figura de um prisma utilizando a técnica em perspectiva de um ponto de fuga. Bases de cor verde, arestas tracejadas representando a parte oculta do prisma e 8 pontos em vermelho representando os vértices da figura. Fundo cinza claro. Fim da descrição de imagem. Tabela transformada em texto, 3 colunas verticais e 3 linhas horizontais para classificação em faces, arestas e vértices do prisma referente à ilustração anterior. Vemos, primeira linha, faces, são as superfícies planas de um sólido geométrico. No desenho do Matheus tem 2 pintadas em verde. Qual é o total de faces deste prisma? Segunda linha, arestas, são as linhas retas que formam o encontro entre as faces. No desenho de Matheus elas foram feitas à caneta, algumas com linhas retas contínuas, outras, com linhas retas tracejadas. Qual é o número de arestas deste prisma? Terceira linha, vértices, Matheus marcou os vértices em vermelho para destacar os cantinhos da figura. Qual é o número de vértices deste prisma? Nono ano, Matemática, página 118, 3. Examine os desenhos do rascunho da professora de arte e preencha o quadro com o número de vértices, v, faces, f, e arestas, a. Descrição da imagem, descrição de imagem, ilustração com prismas, parte superior com 3 prismas e parte inferior repetem os 03 primas com suas bases em destaque na cor azul e linhas tracejadas representando a parte oculta do prisma. São eles: prisma de base quadrada, prisma de triangular e prisma de base hexagonal. Fundo cinza claro. Descrição da imagem, tabela transformada em texto. Vemos 4 colunas verticais e 3 linhas horizontais. Na primeira linha horizontal e em fundo azul, figura, vértices, v, faces, f, arestas, a, referente aos prismas e logo abaixo, organizados por linha, primeiro linha, prisma de bases quadrada, v, f, a, lacunas em branco, a saber, segundo linha, prisma de base triangular, v, f, a, lacunas em branco, a saber, terceira linha, prisma de base hexagonal, v, f, a, lacunas em branco, a saber, a base do prisma triangular é um polígono de 3 lados. Quais são as relações entre o número de vértices, o número de faces, o número de arestas e o número de lados do polígono da base do prisma triangular? B. A base do prisma retangular é um polígono de 4 lados. Quais são as relações entre o número de vértices, o número de faces, o número de arestas e o número de lados do polígono da base do prisma retangular? Matemática nono ano, página 119, caderno 2. C. A base do prisma hexagonal é um polígono de 6 lados. Quais são as relações entre o número de vértices, o número de faces, o número de arestas e o número de lados do polígono da base do prisma hexagonal? D. Complete o quadro do prisma de base pentagonal. Descrição da imagem, no quadro ilustrativo. Lado esquerdo, um prisma de base pentagonal. 3 faces, 2 vistas laterais e uma superior. Ao lado direito as relações entre o número de lados da base, número de vértices, número de faces e números de arestas. Fim da descrição de imagem. I. O polígono abaixo é a base de um prisma. Complete o quadro. Descrição da imagem. À esquerda, quadro com a ilustração de um polígono hexagonal, a base do prisma hexagonal na cor azul. À direita, nome do polígono, nome do prisma, número de lados do polígono da base, número de vértices, número de faces e números de arestas. Fim da descrição de imagem. Matemática nono ano, página 120, caderno 2. F. Observe a imagem a seguir. Descrição da imagem, diversas figuras distribuídas por grupos, e organizadas em linhas na diagonal. No lado direito,
Vemos um conjunto com 6 prismas de base quadrada, abaixo deles, 3 prismas de base triangular, faces na cor vermelha e base na cor branca. Na linha abaixo, 3 pirâmides de base quadrada, sendo organizada da maior para a menor e nas respectivas cores, vermelho, verde e roxo, e na mesma linha 3 cúpulas com volumes diferentes e 4 figuras planas de forma quadrada, espalhadas entre os sólidos, na parte inferior. Lado esquerdo, vemos os 3 cilindros, um deles organizado na posição vertical e os outros 2, na posição horizontal. Fim da descrição de imagem. Quantos prismas de base quadrangular aparecem nessa imagem? Quantos prismas de base triangular aparecem nessa imagem? Quais outras figuras geométricas aparecem na imagem? 4. A professora de arte adora brincar com sua turma e, desta vez, fez um desenho que parece com uma escada e tem um furo no meio. Ela informou aos estudantes que a parte da frente da figura é exatamente igual à de trás. E fez o seguinte desafio: queridos estudantes, eu fiz este desenho para vocês descobrirem quantos vértices a figura possui. Não esqueçam de imaginar como a figura é na parte escondida. Descrição da imagem: ilustração de uma escada com um furo no meio em perspectiva. Degraus com comprimentos irregulares. Vista frontal na cor vermelha, face superior na cor preta e face lateral direita na cor preta. Fim da descrição de imagem. Combinei com o professor de matemática que após descobrirem o desafio, ele fará a correção com vocês. Resposta: Matemática nono ano, página 121, caderno 2. Vocabulário geométrico, 3D ou tridimensional. Expressão utilizada em componentes eletrônicos, jogos de computadores e softwares. A letra D representa a palavra dimensão, ou seja, 3 dimensões, largura, altura e profundidade, é tridimensional. Vende-se televisão com tecnologia 3D. Eu gosto de jogo 3D. Na escola chegou a impressora 3D. A professora de arte está ensinando a representação de formas tridimensionais. Bidimensionais significa 2 dimensões, ou seja, os desenhos planos como quadrados, triângulos, círculos são representações bidimensionais. Bicampeão. O time foi campeão 2 vezes. Bípede é um animal que anda em 2 pernas. Bilateral. Os 2 países fizeram um acordo bilateral, ou seja, entre os 2 lados as responsabilidades são as mesmas. Ilusão de ótica. Recursos de desenho utilizando a perspectiva e a sombra, que servem para criar distorções que enganam nossa visão. O papel é bidimensional, mas o desenho dá uma sensação de tridimensional. Perspectiva, jeito de desenhar para dar impressão de profundidade. 45 seguido de um pequeno zero à direita. 45 graus. É um ângulo que indica a metade do ângulo reto, que é de 90 graus. Geralmente, as janelas possuem 4 ângulos de 90 graus. Atividade 4. Mosaicos e padrões geométricos. Nesta atividade você vai aprender que a arte e a matemática possuem muitas conexões, entre elas os padrões geométricos e as simetrias e assimetrias. Trilha de conhecimentos. Numa exposição de arte há uma sequência de 4 quadros criados por um artista que faz obras utilizando o computador. O nome da obra é Descubra o Segredo. Matemática nono ano, página 122, caderno 2. Descrição da imagem, arte com padrões geométricos. 4 quadros com padrões geométricos diferentes e distribuídos em sequência numérica. Quadro 1, quadrado com fundo azul, no lado esquerdo do quadro com 2 barras vermelhas na diagonal. Lado direito inferior do quadro, uma esfera amarela. Quadro 2, quadrado com fundo azul, no lado esquerdo do quadro um conjunto com 4 barras vermelhas na diagonal com suas posições irregulares e 3 esferas amarelas alinhadas verticalmente ao lado direito inferior do quadro. Quadro 3, quadrado com fundo azul, no lado esquerdo do quadro com 3 barras vermelhas na diagonal em suas posições, e mais 3 barras vermelhas na diagonal na parte superior direita do quadro, sendo um conjunto de barras em suas posições diagonais divergentes um ao outro. Logo abaixo do segundo grupo de barras,
lado direito inferior, encontram-se 9 esferas amarelas distribuídas em 0,3 linhas e 0,3 colunas. Quadro 4, quadrado com fundo azul, com 8 barras vermelhas na diagonal ao lado superior esquerdo, com suas posições irregulares. Para preencher o quadro, um conjunto com 27 esferas amarelas, distribuídas em linhas e colunas. Final da descrição de imagem. Vamos praticar. 1. Carlos e Milena decidiram analisar a obra e para isso fizeram uma tabela organizando as informações. Ajude-os a terminar esta tabela. Tabela transformada em texto. Tabela organizada em linhas e colunas. Na primeira linha, as informações das observações referentes às quantidades de formas existentes nos quadros. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadros de arte, seguindo uma sequência numérica, quantidade de formas azuis, uma forma para cada quadro. Quantidade de formas vermelhas, uma forma no primeiro quadro e 4 formas no segundo quadro. Para preencher a quantidade de formas para o terceiro e quarto quadros. Quantidade de formas amarelas, uma forma no primeiro quadro e, a preencher, a quantidade de formas para o segundo, terceiro e quarto quadros. Total de formas, 4 formas no primeiro quadro e, a preencher, a quantidade total das formas para o segundo, terceiro e quarto quadros. Analisando os quadros da esquerda para a direita, escreva o que você percebeu sobre a sequência numérica das formas de acordo com o número que indica a posição de cada quadro. A. Formas azuis. B. Formas vermelhas. Matemática nono ano, página 123, caderno 2. C. Formas amarelas. D. Total de formas. 2. Se o artista criasse o quinto quadro seguindo a mesma lógica, qual seria a quantidade de formas utilizadas? Tabela transformada em texto, tabela organizada em colunas e linhas. A quantidade de formas para, azuis, vermelhas, amarelas e o total. Final da tabela. 3. E se houvesse o sexto quadro seguindo a mesma lógica, qual seria a quantidade de formas utilizadas? Tabela transformada em texto, tabela organizada em colunas e linhas. A quantidade de formas para, azuis, vermelhas, amarelas e o total. Final da tabela. 4. E o 10º quadro, como seria? Tabela transformada em texto, tabela organizada em colunas e linhas. A quantidade de formas para, azuis, vermelhas, amarelas e o total. Final da tabela. Matemática nono ano, página 124, caderno 2. 5. Se o artista criasse o 10º quadro seguindo a mesma lógica, qual seria a quantidade de formas utilizadas? Descrição da imagem, tabela transformada em texto, vemos uma tabela organizada em colunas e linhas. A quantidade de formas para, azuis, vermelhas, amarelas e o total. Final da imagem. 6. Carlos e Milena estão adorando estudar arte e matemática e lembraram que poderiam utilizar os desenhos que fizeram nas aulas de arte para estudar simetria nas aulas de matemática. Para saber se uma imagem é simétrica a outra, é necessário conhecer o eixo de simetria. O eixo pode ser colocado na horizontal, na vertical ou na transversal. Ajude Carlos e Milena a analisar os 3 casos colocando sim ou não na tabela que eles começaram a responder. Descrição da imagem, arte com padrões geométricos. Vemos 6 quadros de fundos amarelos, com triângulos de diferentes formas e cores distribuídos em cada um deles. Organizados em composições 1, 2 e 3 na posição vertical e cada composição com 2 quadros para comparação. Composição 1, quadro A, lado esquerdo superior, vemos no quadro 2 triângulos azuis pequenos e um triângulo rosa grande, ao lado esquerdo o triângulo isósceles na cor azul e ao lado direito o triângulo escaleno na cor azul. Ao centro dos dois, com sua base na parte inferior do quadro, o triângulo isósceles na cor rosa. Composição 1, quadro B, lado esquerdo inferior, vemos no quadro 2 triângulos azuis pequenos e um triângulo rosa grande, ao lado esquerdo o triângulo isósceles na cor azul e ao lado direito o triângulo escaleno na cor azul. Ao centro dos dois, com sua base na parte superior do quadro,
o triângulo isósceles na cor rosa. Imagem espelhada do quadro A. Composição 1, composição 2, quadro A, situada entre a composição 1 e 3, parte superior, vemos no quadro, 2 triângulos azuis pequenos e um triângulo rosa grande, ao lado esquerdo o triângulo isósceles e ao lado direito um triângulo escaleno. Ao centro dos dois, com sua base na parte inferior do quadro, o triângulo isósceles na cor rosa. Composição 2, quadro B, situada entre a composição 1 e 3, parte inferior, vemos no quadro, 2 triângulos pequenos nas cores, azul e vermelho e um triângulo grande na cor verde. Ao lado esquerdo o triângulo isósceles na cor azul e ao lado direito o triângulo escaleno na cor vermelha. Ao centro dos dois, com sua base na parte superior do quadro, o triângulo isósceles na cor verde. Composição 3, quadro A, lado direito superior, vemos no quadro, 2 triângulos azuis pequenos e um triângulo rosa grande, ao lado esquerdo o triângulo isósceles e ao lado direito o triângulo escaleno. Ao centro dos dois, com sua base na parte inferior do quadro, o triângulo isósceles na cor rosa. Composição 3, quadro B, lado direito inferior, vemos no quadro, 2 triângulos azuis pequenos e um triângulo rosa grande, aos lados, esquerdo e direito os triângulos isósceles na cor azul. Ao centro dos dois, com sua base na parte superior do quadro, o triângulo isósceles na cor rosa. Fim da descrição de imagem. Tabela transformada em texto, vemos uma tabela organizada em linhas e colunas, referente aos pontos de observação na arte com padrões geométricos analisando a composição 1, 2 e 3 dos quadros. São eles: existe simetria em relação às formas. Sim para a composição 1, a preencher. Para a composição 2 e 3, existe simetria em relação às cores? A preencher. Para a composição 1, 2 e 3. Fim da descrição de tabela. Matemática nono ano, página 125, caderno 2. O que é simetria? Para sabermos se algo é simétrico ou não, temos que ser muito observadores. A simetria é uma propriedade de espelhamento de imagens a partir de um eixo de simetria. O eixo de simetria é a reta que serve para analisarmos se existe, ou não, equilíbrio entre as imagens comparadas. Algumas imagens são simétricas em relação ao eixo vertical, quando os lados direito e esquerdo ficam espelhados, e não são simétricas em relação ao eixo horizontal, quando as partes de cima e de baixo são diferentes. Quando uma figura não é simétrica, podemos dizer que ela é assimétrica. Algumas figuras possuem simetria radial, ou seja, são simétricas em relação aos eixos verticais, horizontais e transversais. Descrição da imagem: 13 imagens sendo, lado superior, 2 emojis de anjo com semblante feliz, um com linha tracejada vertical, no eixo vertical de simetria, e outro com linha tracejada horizontal, no eixo horizontal de simetria. Logo abaixo, desenho de um átomo, com as trajetórias dos elétrons. Os eixos de simetria estão representados com linhas tracejadas, horizontais, verticais, diagonais, e eixos radiais. Fim da descrição de imagem. 7. Utilize formas geométricas para produzir um desenho que possua um eixo de simetria horizontal. Matemática nono ano, página 126, caderno 2. 8. Agora, utilize formas geométricas para produzir um desenho que possua um eixo de simetria vertical. 9. Utilizando formas geométricas, produza um desenho que possua simetria radial. Matemática nono ano, página 127, caderno 2. 10. Identifique todos os eixos de simetria nessas 3 figuras. Descrição da imagem: 3 artes coloridas, de cima para baixo. Primeira, arte feita de mosaico de ladrilhos coloridos nas cores, azul claro, azul escuro, verde, marrom e preto, formando quadrados. Um ponto central de onde surgem os eixos verticais, horizontais e o eixo radial. Segunda, arte em mandala. Um círculo com fundo preto, detalhes com vários pontos. Um círculo central na cor branca e, observando de dentro para fora, as cores são
rosa claro, azul e roxo. Apresenta eixo simétrico radial. Terceira, arte em padrões geométricos de corações. São 16 corações, 8 deles com linhas brancas sinuosas e 8 deles com linhas pretas sinuosas sobre o fundo azul escuro, apresentando espelhamento de imagens tanto na forma como na cor na diagonal da direita inferior, para a esquerda superior. Fim da descrição de imagem. Matemática nono ano, página 128, caderno 2, atividade 5, linguagem de programação. Nesta atividade, você vai aprender que os jovens podem usar a matemática para tornar o mundo melhor. Vai aprender que para criar aplicativos e planilhas que calculam valores automaticamente é preciso saber utilizar letras para construir fórmulas. Esta área da matemática que lida com este tipo de expressão chama-se álgebra. Trilha de conhecimentos. Tainá e Felipe fizeram uma campanha em seu bairro para arrecadar livros que já foram lidos e que se encontram em perfeito estado. A ideia deles é criar um aplicativo de distribuição de livros por meio de venda solidária em que a renda arrecadada vai ser doada para um asilo de idosos. O professor de matemática ficou sabendo da ideia dos dois estudantes e sugeriu que eles desenvolvessem um modelo matemático para calcular o custo da operação e a possível renda obtida. No projeto deles, o cidadão, ao aderir ao aplicativo, paga um valor fixo anual de R$ 15 para ter acesso aos serviços do aplicativo. Eles criaram 3 combos para o envio dos livros. Combo A, envio trimestral de um livro pagando apenas a taxa anual de R$ 15 com valor do frete gratuito. Combo B, envio bimestral de um livro pagando a taxa anual de R$ 15 e mais o frete de R$ 7 por envio. Combo C, envio mensal de um livro pagando a taxa anual promocional de R$ 10 e mais o frete de R$ 7 por envio. Tainá organizou em um quadro com as informações necessárias de cada combo. Tabela transformada em texto. Vemos uma tabela organizada em linhas e colunas com as informações necessárias de cada combo, uma forma para calcular o custo da operação e a possível renda obtida. Na primeira linha, em fundo azul, tipos, valor da assinatura anual do aplicativo, A, número de envios por ano, transporte, N, valor de cada viagem para enviar os livros, V, preço final para o assinante do serviço, P, e os 3 combos. Combo básico, trimestral, com o valor de R$ 15 para a assinatura anual, envio de 4 livros, frete gratuito e, para preencher, o preço final. Combo intermediário, bimestral, com o valor de R$ 15 para a assinatura anual, envio de 6 livros, frete no valor R$ 7 e, para preencher, o preço final. Combo top, mensal, com o valor de R$ 10 para a assinatura anual, envio de 12 livros, frete de R$ 7 e, para preencher, o preço final. Fim da descrição de tabela. Felipe adora a linguagem de programação para resolver problemas e começou a criar uma fórmula para checar se os combos criados por ele e sua amiga estão adequados. Para desenvolver a linguagem de programação, ele criou uma estrutura de pensamento. Matemática nono ano, página 129, caderno 2. Assinatura anual mais número de envios anuais multiplicado pelo valor de cada viagem, é igual ao preço final do cliente. Como não é prático misturar cálculos com muitas palavras, ele transformou sua estrutura de pensamento em um código em que cada letra tem um significado. Veja como ele calculou o combo intermediário. A mais, abre parênteses, N vezes V. Fecha parênteses, é igual a P. R$ 15 mais, abre parênteses, 6 vezes R$ 7, fecha parênteses, é igual a P. R$ 15 mais R$ 42 igual R$ 57. Felipe chegou à conclusão de que o valor final anual para o assinante do combo intermediário é de R$ 57. Vamos praticar. 1. Faça como Felipe e calcule o preço final do combo básico. 2. Calcule o preço final do combo top. Matemática nono ano, página 130, caderno 2. 3. Ajude Tainá a finalizar o quadro que ela construiu, completando com as informações que faltam. 4.
Tainá é muito curiosa e perguntou para Felipe qual é o valor que cada assinante paga por livro em cada combo. Felipe pensou em construir um outro código para resolver esta questão. Veja como ele fez. Ele retomou a estrutura de pensamento inicial. Assinatura anual mais, abre parênteses, número de envios anuais multiplicado pelo valor de cada viagem, fecha parênteses, é igual ao preço final do cliente. E pensou assim: para saber quanto cada assinante pagará por livro, eu devo dividir o preço final do cliente pelo número de livros entregues no ano. Ele chamou o preço por livro de L, e reescreveu o código. Primeira tentativa. Abre colchetes, a mais, abre parênteses, N vezes V, fecha parênteses, fecha colchetes, dividido por N, é igual a L. Segunda tentativa. A mais, N vezes V, dividido por N, é igual a L. Terceira tentativa. L é igual a P dividido por N. Para verificar se um código está correto é preciso testar. Como Felipe e Tainá estão com dúvida, eles mandaram uma mensagem para o professor de matemática dar algumas dicas. O professor disse o seguinte: vocês estão fazendo um excelente trabalho, a matemática é uma ciência que nos lembra jogos divertidos. Sempre temos um desafio para descobrir. Verifiquei que das 3 tentativas, 2 estão corretas, isso nos mostra que existem mais de uma maneira de resolver o mesmo cálculo. Sugiro que vocês peguem os valores do combo intermediário e testem nas 3 fórmulas que vocês criaram, depois marquem se o código é válido ou não. Matemática nono ano, página 131, caderno 2. Hora da testagem. A. Primeira tentativa. Abre colchetes. A mais, abre parênteses, N vezes V, fecha colchetes, dividido por N, é igual a L. Agora escolha código válido ou código inválido. B. Segunda tentativa. A mais, abre parênteses, N vezes V, dividido por N, fecha parênteses, é igual a L. Agora escolha código válido ou código inválido. C. Terceira tentativa. L é igual a P dividido por N. Agora escolha código válido ou código inválido. Matemática nono ano, página 132, caderno 2. 5. Na sua opinião, qual combo é mais vantajoso para o assinante e por quê? Ajuda solidária. Para que o projeto de Tainá e Felipe pudesse ser realizado, eles contaram com a ajuda dos motociclistas da empresa de entrega do bairro. Estes profissionais doaram o serviço de entrega e assim Tainá e Felipe puderam somar os R$ 7 de cada entrega no lucro do aplicativo. 6. O projeto de Tainá e Felipe tem como objetivo incentivar a leitura na comunidade onde vivem e também ajudar o asilo que cuida dos idosos. Eles decidiram calcular qual será o total arrecadado após um ano de funcionamento do aplicativo de entrega de livros doados. Aproveite os cálculos realizados anteriormente e verifique se a ideia de arrecadação do aplicativo é boa. Tabela transformada em texto. Vemos uma tabela organizada em linhas e colunas com as informações necessárias de cada combo. Na primeira linha, em fundo azul, tipo, quantidades de assinantes, preço final do combo em reais, e a arrecadação anual em reais, e os 3 combos nas outras linhas, combo básico com 20 assinantes, espaço para preencher, o preço final e a arrecadação anual. Combo intermediário com 15 assinantes, espaço para preencher, o preço final e a arrecadação anual. Combo avançado com 12 assinantes, espaço para preencher, o preço final e a arrecadação anual. Final da descrição de tabela. Matemática nono ano, página 133, caderno 2. Atividade 6. Armazenamento de dados. Nesta atividade você vai aprender sobre armazenamento de dados realizado em computadores e também vai estudar como representar números muito grandes, ou números muito pequenos, usando a notação científica. Trilha de conhecimentos. Vivemos na sociedade da informação e, com certeza, você já ouviu algumas palavrinhas famosas nesse mundo tão marcado pela presença da internet: bits, bytes, kilobytes, megabytes,
gigabytes, terabytes. Mas do que se tratam? Estamos falando em capacidade de armazenamento de dados de um dispositivo eletrônico. Vamos lá. Um bit é um dígito binário, 0 ou 1. Um byte é um conjunto de 8 bits. Um kilobyte é um conjunto de 1024 bytes. Um megabyte é um conjunto de 1024 kilobytes. Um gigabyte é um conjunto de 1024 megabytes. Um terabyte é um conjunto de 1024 gigabytes. Matematicamente, podemos escrever: bit é menor que byte, que é menor que kilobyte, que é menor que megabyte, que é menor que gigabyte, que é menor que terabyte, ou B, I, T, E menor que B, Y, T, E, que é menor que K, B, que é menor que M, B, que é menor que G, B, que é menor que T, B. No seu computador, um documento de texto, geralmente, é medido em KB, uma imagem pode ter alguns MB, um pendrive tem alguns GB de memória e um HD externo. Dispositivo de memória externa pode ser medido em TB, em kilobytes. A abreviação é KB, com K minúsculo mesmo, pois é a abreviação de quilo, K é a abreviação de Kelvin, assim como em gigabytes. A abreviação é com G maiúsculo, G é a abreviação de grama. Vamos praticar. 1. Observe os dados do meu computador e responda às questões. Matemática nono ano, página 134, caderno 2. Descrição da imagem: uma imagem retirada de um computador reproduzindo as propriedades do disco local. C. Suas opções são: segurança, versões anteriores, cota, personalizado, geral, ferramentas, hardware e compartilhamento. Logo abaixo, ao lado esquerdo, vemos um disco, tipo, e lado direito, um retângulo, disco local. Abaixo as informações referentes ao sistema de arquivos que são: lado esquerdo, legenda com 2 quadrados pequenos, sendo um na cor azul para espaço usado com 794.480.832.512 bytes 739 GB e o outro na cor cinza para espaço livre com 186.554.871.808 bytes 173 GB. E na linha abaixo, informações referentes à capacidade de 981.035.704.320 bytes 913 GB. Observamos no centro, um gráfico circular informando a capacidade de armazenamento do dispositivo com as cores conforme a legenda, em azul para o espaço usado e na cor cinza para o espaço livre. Um ícone de opção de limpeza de disco, no lado esquerdo do gráfico. E 2 opções para escolher, sendo elas: compactar este disco para economizar espaço e permitir que os arquivos desta unidade tenham o conteúdo indexado junto com as propriedades do arquivo. Vemos um cheque na segunda opção. Na parte inferior, 3 ícones de finalização, sendo eles OK, cancelar e aplicar. Final da descrição de imagem. A. Qual é a capacidade total de armazenamento de dados em gigabytes do meu computador? B. Considerando o espaço de armazenamento usado do meu computador, qual é esse valor em megabyte? C. Considerando o espaço de armazenamento livre do meu computador, qual é esse valor em terabyte? 2. Faça as conversões solicitadas. A. 1. HD, que possui 3072 kilobytes. Tem quantos gigabytes? Matemática nono ano, página 135, caderno 2. B. Um computador que possui 288 bits, tem quantos bytes? C. Um celular que possui 1125 bytes, tem quantos bits? Notação científica. Em nosso cotidiano, lidamos com uma grande gama de valores. Conhecemos números gigantescos como a massa do planeta Terra, 60000000000000000000000 kg, ou números muito pequenos,
como a massa de um elétron, 0,000000000000000000000000009 kg. Para representar esses números de uma forma mais fácil, utilizamos a notação científica, que é uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos, baseada no uso de potências de base 10. Sendo assim, a massa do planeta Terra em notação científica seria 6 vezes 10 elevado a 24 kg, e a do elétron, 9 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Sobre as potências de base 10, ainda podemos dizer que K igual quilo, 10 elevado a 3, M igual mega, 10 elevado a 6, G igual giga, 10 elevado a 9. Nono ano, Matemática, página 136. Exemplos: 10 elevado a 3, é igual a 10 vezes 10 vezes 10 que é igual a 1000. 10 elevado a menos 3, é igual a 1 sobre 10 elevado a 3, que é igual a 1 sobre 1000, que é igual a 0,001. Atividade 7. O que é medir? Nesta atividade você vai aprender a calcular o volume de água de uma piscina em formato de paralelepípedo e vai notar que muitas palavras usadas para os sólidos geométricos mudam de acordo com o contexto. Trilha de conhecimentos. O nosso mundo é tridimensional, ou seja, todos os objetos, pessoas, edifícios e lugares têm altura, largura e profundidade. A tela do computador é plana, mas os desenhistas e artistas adoram criar imagens que dão a sensação de volume. É um jeito de enganar os nossos olhos, mas que fica muito interessante em jogos e aplicativos de realidade virtual. Eles fazem de um jeito que parece mágica, mas é apenas técnica de luz, sombra e ângulos. Ana e João foram para o laboratório de educação digital de sua escola e usaram um software que desenha em 3D para projetar uma piscina. Descrição da imagem: ilustração em 3D de uma piscina no formato de paralelepípedo, na cor azul. No lado esquerdo, uma seta na cor verde indica a altura. Na parte inferior, uma seta na cor vermelha indica a largura, e no lado direito uma seta na cor laranja indica a profundidade. Fim da descrição de imagem. Quando eles terminaram o desenho, mostraram ao POED, professor orientador de educação digital, que fez algumas perguntas. Matemática nono ano, página 137, caderno 2. Quais são as dimensões desta piscina na tela do computador? Quais seriam as dimensões desta piscina se ela fosse construída de verdade? Qual a quantidade de água que cabe nesta piscina? Ana e João anotaram as perguntas e foram conversar com a professora de matemática para conseguir completar as informações do projeto. Língua portuguesa e matemática. João achou engraçado a palavra profundidade estar indicada na lateral da figura. Uma vez ele esteve no Centro Educacional Unificado e viu uma placa na entrada da piscina indicando profundidade 0,80 metros. Acompanhe o diálogo entre a professora de matemática e João. Professora, profundidade não é o jeito que temos de dizer o quão funda é a piscina? Sim, João, a palavra profundidade lembra a palavra profundo, mas, em projetos de engenharia, costuma-se medir a dimensão vertical e dar o nome de altura. A professora brincou com ele: por um acaso, você já mediu a sua altura enquanto estava deitado? Não, professora, na aula de educação física, fizemos um projeto de medida de altura e tínhamos que ficar em pé. Então, João, por este motivo que muitas informações além de escritas precisam ser desenhadas, pois nem sempre a linguagem matemática é igual à nossa língua portuguesa. Altura e profundidade às vezes significam a mesma coisa, e às vezes não. Vamos praticar. A professora de matemática explicou para os estudantes que a piscina de verdade não cabe na tela do computador. Por este motivo, os programas de desenho utilizam uma escala menor para a representação do desenho. Pediu aos estudantes que consultassem a escala de medida utilizada no software de desenho. Na aula seguinte, os estudantes trouxeram a seguinte informação: o programa de computador que utilizamos usa a unidade de medida em centímetros. A piscina que desenhamos tem
altura de 2 centímetros, largura de 3 centímetros, profundidade de 15 centímetros. A professora explicou que, para encontrar o volume, é preciso multiplicar as 3 dimensões. Nono ano, Matemática, página 138. Volume é igual, altura vezes largura vezes profundidade. Ajude João e Ana a calcular o volume. O que é metro cúbico? Ilustração, Fernanda Gomes. Imagine um cubo de gelo bem grande. Com 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de profundidade. Descrição da imagem, a ilustração de um cubo de gelo, com 1 metro de largura indicado por uma seta na cor vermelha na parte inferior, 1 metro de altura indicado por uma seta na cor verde do lado esquerdo e 1 metro de profundidade indicado por uma seta laranja do lado direito. Fim da descrição de imagem. Se multiplicarmos as 3 dimensões, teremos 1 metro, vezes 1 metro, vezes 1 metro, igual 1 metro cúbico. O metro cúbico é uma unidade que serve para medir volume. E é representado pelo símbolo m, elevado a 3. Um cubo com 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura e 1 centímetro de profundidade, possui um volume de 1 centímetro cúbico. Ana e João pesquisaram empresas que vendem piscinas e notaram que eles usam o nome das dimensões de um jeito diferente do software do computador, mas perceberam que, para calcular o volume, essa diferença não altera a forma de resolver. Se a piscina que Ana e João projetaram for construída, ela terá 4 metros de profundidade, 6 metros de largura e 30 metros de comprimento. Qual será o volume de água que esta piscina comporta? Matemática nono ano, página 139, caderno 2. C. Desenhe um sólido geométrico que represente o projeto de uma piscina que tenha a metade do volume da piscina projetada por Ana e João. Indique as medidas da altura, da largura e da profundidade da piscina e o volume, em metros cúbicos.